Oi, eu sou a Gabriela, eu sou discente do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia Ambiental. Trouxe aqui uma modelagem do tratamento de efluente industrial, especificamente de um frigorífico. Esse frigorífico ele é misto, ele vai abater bovinos e suínos e eu vou fazer primeiramente a caracterização da indústria. Bom, como eu disse, é um frigorífico de bovinos e suínos. A capacidade desse frigorífico é de 1.000 suínos e 400 bovinos por dia. Ele é um frigorífico real, ele está localizado na cidade de Juiz de Fora. E eu obtive alguns dados a partir do setor de qualidade do frigorífico, né? Como os dados de DQO, sólidos suspensos totais, e da DBO. A vazão, eu fiz uma estimação a partir da vazão específica obtida na CETESB e pelo autor Kazimierz Kizak, 2016, e cheguei numa vazão de 68,83 metros cúbicos por hora. A DQO, que foi disponibilizada pelo relatório, foi de 3.326 miligramas por litro e os sólidos suspensos 3.283,3 miligramas por litro. O NTK eu estimei de acordo com a CETESB 2008, que especifica um valor que seja menor que 300 miligramas por litro para frigorífico misto. Então eu coloquei um valor aí de 170 miligramas por litro. E a DBO5, que foi disponibilizada pelo relatório também do frigorífico, de 2.632 miligramas por litro. Bom, o tratamento que foi proposto é um tratamento por lodos ativados, que baseia basicamente nesse esqueminha que eu coloquei aqui, nessa figura à esquerda. Esse desenho central, ele é o desenho que o software que eu utilizei, que é o Stuart 5.0, ele faz. Bom, esse tanque de aeração, a diferença que foi proposto na modelagem é que esse tanque ele seja 25% uma parte anaeróbia e 75% aeróbia. É a única diferença aí que vale ressaltar aqui no trabalho. Bom, e tem esse tanque, né, vai para o decantador, parte é recirculado e parte é descartada. E aqui o efluente vai ser tratado finalmente, né? Bom, conforme eu disse, 75% desse reator ele vai ser aeróbio e fazendo todo o dimensionamento baseado em vários parâmetros, né, que eu consegui a partir do relatório e da literatura, cheguei num volume do reator aeróbio de 2.255,96 metros cúbicos e considerando que isso é 75% do meu reator, o restante vai ser o reator anaeróbio, que é de 751,99 metros cúbicos. No final, o volume total desse reator é de 3.007,95 metros cúbicos. Esse foi o valor que eu entrei como dado no Stuart. Bom, além do reator, também fiz o dimensionamento do decantador secundário. Cheguei aí numa área superficial de 78,54 metros quadrados, uma altura de 3,3 metros do tanque, né? E uma altura do lodo de 2,3 metros. Bom, a vazão de recirculação foi de 53,78 metros cúbicos por hora e a vazão do lodo a ser descartado de 10,28 metros cúbicos por hora. Bom, agora eu vou mostrar um pouco da alimentação no software, né, no Stuart. Primeiro, o reator. Ele foi processado, né? Ele vai ser dimensionado aí, vai ser modelado de acordo com esse modelo, que ele basicamente é o modelo ASM1, né? Que aqui no software ele é determinado como IAWQ, jogo da velha 1. Entrei com o volume que eu especifiquei nos slides anteriores, coloquei o número de estágios de 2
que é uma parte anaeróbia e outra parte aeróbia, por isso que eu separei, né, esses dois estágios, e a recirculação de sólidos, uma recirculação, número de recirculação, 1. Bom, o tanque de sedimentação, né, o decantador secundário, ele vai ser repartido em 8 camadas para ser analisado. A área superficial e as alturas já foi especificado no slide anterior e foi com elas que eu entrei no software para fazer a modelagem. E a partir daí eu pude fazer, né, um tempo de simulação de 3 meses. Eu que especifiquei esse tempo de simulação, que vai ser do dia 2/12 até o dia 2/3 de março de 2023. E entrei com os dados do afluente, que é o que eu já mostrei, né, a vazão, que foi o que eu já mostrei no slide anterior, de 68,83 metros cúbicos por hora. A temperatura, 20 graus Celsius. A DQO biodegradável solúvel, a partir de alguns cálculos de utilização de alguns coeficientes e dos sólidos suspensos totais, que foi determinado pelo frigorífico no relatório, eu pude obter, né, o valor de 1088,1 miligramas por litro para essa DQO biodegradável solúvel e para a DQO particulada biodegradável de 2.237,9. Só fazendo basicamente a subtração da DQO total que foi estabelecida pelo relatório, tirando aí a DQO solúvel que foi calculada. Bom, a partir dos sólidos suspensos totais, a gente também consegue calcular os sólidos voláteis, que foi de 2.626,64 miligramas por litro. E a amônia, a concentração dela foi de 170 miligramas por litro, considerando aí o valor do nitrogênio total, que eu apresentei também no slide anterior. Bom, além dessa alimentação, eu também tive que fazer uma alimentação do reator, né, que 25% dele, ele é sem oxigênio, ele é anaeróbio, e a outra parte, que é 75% restante, né, ela é aeróbia. Então, o que eu alterei foi o oxigênio dissolvido, que no primeiro estágio não tem, e no segundo vai ser aí de 2. Bom, além disso, tem os dados de recirculação de sólidos, considerando aí 300% da vazão do afluente. Considerei aí uma alimentação, então, de 206,49 metros cúbicos por hora. E os sólidos, ele vai sair do estágio 2 e vai pro estágio 1. Essa que vai ser, né, o sentido aí da minha recirculação de sólidos. Bom, também entrei com os dados de operação do decantador. Entrei com o valor da vazão de recirculação, que é de 53,79 metros cúbicos por hora. Também entrei com o valor da vazão do descarte do lodo, que é de 10,28 metros cúbicos por hora. E considerei aí um funcionamento da bomba e da recirculação de 24 horas, considerando que é um frigorífico que tem 3 turnos. Ele é um frigorífico de grande porte. Bom, agora eu vou mostrar um pouco dos resultados, né, a partir desse tempo de simulação de 3 meses, que é basicamente 2.200 horas. Trouxe aqui primeiro o gráfico da DQO total e dos sólidos totais. Tá? A DQO no início tem esse aumento porque as bactérias ainda não estão fazendo a sua atividade, né? Só que rapidamente decresce essa concentração de DQO e estabiliza aqui por volta dos 50 horas, mais ou menos, já começa a estabilizar a DQO. No fim, aqui, nos tempos finais, aí, nas horas finais, a concentração da DQO é de 9,4 miligramas por litro. Considerando a DQO inicial de 3.326, teve aí uma eficiência de 99,72%. E isso está dentro do que foi proposto no trabalho, que era de ter uma eficiência mínima de remoção de DQO de 80%.
Bom, em relação aos sólidos, ele aumentou aí pouco, né, em relação a todo o período de tratamento, chegando aí no final com uma concentração de 5,44 miligramas por litro de sólidos. Bom, agora em relação à remoção de nitrogênio. Vou mostrar aqui o gráfico de amônia e de nitrato. Bom, pode-se ver que aqui a amônia fica bem estável, porque as nitrificantes que vai fazer essa redução de concentração de amônia, elas são mais devagar em relação à sua atividade. Aqui, por volta das 400 horas, é que tem o decréscimo e estabilização da amônia. E ao mesmo tempo que há esse decréscimo, tem um aumento do nitrato, porque vai reduzir a amônia, né? Vai reduzir a concentração da amônia e pode ser que forme nitrato como intermediário dessa remoção de nitrogênio. E essa concentração de nitrato, ela é bem baixa, é de 4,57 miligramas por litro, é só um resíduo mesmo de nitrato que surge aí no sistema. E em relação à amônia, é bem baixo também a concentração, bem mais baixa do que o nitrato que tem no sistema, né? Que é cerca de 1,47 miligramas por litro, tendo aí uma eficiência de 99,14%, que também está dentro do proposto no trabalho, né? Que seria no mínimo 80% de remoção. Eu vou trazer agora outros gráficos que eu também achei importante trazer para mostrar mesmo, né, o sistema como um todo, ficar mais fácil de entender. Bom, eu trouxe o gráfico do oxigênio dissolvido nos dois estágios. O estágio 1, anaeróbio, oxigênio dissolvido 0, a média dele, e o aeróbio, a média de 2, que foi o que eu propus lá na minha operação, né, na hora que eu entrei com os dados pro reator. E o que a gente pode ver aqui no gráfico é que no início, como o início do sistema é sempre, né, uma novidade aí, tem uma concentração bem alta de oxigênio dissolvido, né, que é de 6 aí, miligramas por litro, e vai abaixando conforme vai passando o tempo, chegando aqui no final com uma concentração no estágio 2, que sempre vai estar próximo ao 2 miligramas por litro, e aqui no estágio 1, sempre próximo ao 0. Também trouxe os gráficos das heterotróficas e das autotróficas no reator. Trouxe os gráficos separados para ficar mais fácil de observar, né, os gráficos. Aqui das heterotróficas, o que a gente pode observar? Uma concentração bem alta de heterotróficas, né, a média aí variando de 2.614 no estágio 1 e 2.926,8 no estágio 2, bem alta essa concentração. E essa concentração, ela cresce num período de tempo bem rápido, cresce de forma exponencial. Aqui nessa unidade de tempo, aqui aproximadamente de 25, já está estável aí nessa concentração próxima aos 3.000 miligramas por litro. Enquanto as autotróficas, elas têm uma concentração mais baixa, que está aí no estágio 1 de 23,6 miligramas por litro e no estágio 2 de 25,4 miligramas por litro, bem mais baixo que a concentração de heterotróficas, né? E o crescimento delas é mais lento também. A gente pode observar aqui que por torno da unidade de tempo de 50 é que há realmente a estabilização dessas autotróficas, certo? E por fim, eu trouxe um gráfico dos sólidos no decantador para analisar se o decantador realmente está decantando esses sólidos. O que a gente espera? Que no início do decantador, conforme eu disse, foi dividido em 8 camadas, e aqui a camada 1 é a camada mais superior do decantador e a camada 8 é a mais embaixo ali no decantador. O que a gente espera? Que nesse início não tenha muita concentração de sólidos e no final tenha uma concentração significativa, né? Bem alta. E foi o que aconteceu, o que indica que o meu decantador, ele tá funcionando, né? Chega aí de 2,2 ali no início, miligramas por litro de sólidos, chega a 5.702 miligramas por litro. E eu achei bem legal esse gráfico também de estar mostrando
aqui a todas as camadas, né? Chegando aqui na camada final com uma quantidade de sólidos bem alta. E aqui no início, quase nada de sólidos. Eu achei bem interessante estar mostrando. Bom, é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso.